Porque assim diz o Senhor Deus, o Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra do homem de Deus. E assim comeu ela, ele e a sua casa por muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério do profeta Elias. Amém? Vamos orar? Deus santo e Deus poderoso, eis aqui a tua palavra. Ela é santa, ela é poderosa, ela é vida para as nossas vidas. Pai, abençoa-nos agora, fala conosco, abre o nosso entendimento e dá-nos, ó Deus, a graça de podermos ouvir, compreender e praticar a tua palavra. Oramos no nome de Jesus Cristo. E os filhos de Deus digam comigo, amém, Jesus. Meus queridos, por certo, vocês conhecem a história do profeta Elias. Este homem começou o seu ministério profético jovem ainda. Foi poderosamente usado nas mãos de Deus. Pergunto aos irmãos: vocês acreditam, irmãos, que o Senhor Deus a quem nós servimos, Ele tem poder para ressuscitar os mortos? Sim ou não? Quem crê, diga amém, Jesus. A Bíblia diz que o profeta Elias, ele orou e por algumas vezes os mortos, aquele que estava morto, ressuscitou. A Bíblia Sagrada também diz que Elias orou a Deus e Deus fez parar a chuva sobre Israel por cerca de 3 anos, não choveu. E Elias profetizou dizendo: só vai chover depois que eu der um comando, depois que eu autorizar. Olha a intimidade que esse homem tinha com Deus. A Bíblia Sagrada também nos diz, meus irmãos, que Elias usava uma capa e a unção de Deus estava sobre aquela capa. E ele certa vez orou e o rio se abriu para ele passar a pés enxutos. A Bíblia Sagrada nos conta, queridos irmãos, que Elias enfrentou o rei Acabe, a rainha Jezabel, que era uma mulher extremamente difícil. Jezabel, para que os irmãos tenham uma ideia, o quanto esta mulher era má, ela personifica a figura do próprio Satanás. E Elias, certa vez, ele chamou o povo a uma prova. Ele disse: hoje nós vamos provar quem é Deus em Israel. Hoje nós vamos tirar a prova dos 9. E Elias disse ao rei Acabe que chamasse todos os profetas de Baal e todos os profetas de Acera. Eram no total 850 profetas. E Elias chamou esse povo ao monte. E Elias disse: hoje nós vamos provar quem é Deus. E Elias, meus queridos, mandou que eles fizessem um altar e clamassem.
E disse Elias: se Baal ia ser a responder à oração de vocês, e fazer queimar o holocausto, o bezerro que foi colocado neste altar, então Baal será Deus. Mas se Baal não responder com fogo, se Baal não responder às orações de vocês, então nós vamos estabelecer que só existe um Deus em Israel, e que o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos céus e da terra, este é Deus e será o único Deus em Israel. Os profetas de Baal oraram, clamaram, pediram até meio-dia, e Baal não respondeu. A história diz que os profetas de Baal começaram a entrar em desespero e se autoflagelarem. Eles se cortavam, eles se flagelavam para, através daquele sacrifício, eles sensibilizarem o Deus Baal. E Baal não respondeu. Elias começou a zombar, meus irmãos, e dizer assim: clamem mais alto, gritem, talvez Baal esteja dormindo, talvez Baal esteja viajando. E Baal não respondeu. Preste atenção, receba isso no seu espírito. Elias mandou cessar, e agora Elias consertou o altar de Deus, e Elias colocou um bezerro novo no altar. Diga comigo assim: para Deus o melhor. Elias colocou um bezerro sobre o altar. E meus amados irmãos, Elias clamou a Deus e disse assim: ó Deus Todo-Poderoso, prova que tu és Deus em Israel, prova que eu sou teu servo. Diz a palavra de Deus que veio fogo dos céus, consumiu aquele holocausto, consumiu o bezerro que estava sobre o altar. E detalhe, para que não haja dúvida, porque irmãos, quando Deus age, não pode haver dúvidas. Para que não haja dúvida, a água que eles colocaram à volta do altar, o fogo lambeu aquela água, porque o Senhor é Deus. Diga glória a Deus. A Bíblia Sagrada diz que o povo gritava e celebrava e dizia assim: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Agora, queridos, eu estou contando esses fatos, estas vitórias para vocês, e eu quero perguntar a vocês: quantos de vocês já alcançou das mãos de Deus um milagre poderoso que, ao natural, dependendo do seu esforço, você não conseguiria resolver aquilo, mas você orou e em Deus você alcançou vitória? Alguém de vocês já alcançou uma bênção, um milagre de Deus desta natureza? Você já alcançou? Diga comigo glória a Deus. Pois bem, irmãos, o que eu quero analisar com vocês agora é que, apesar de todas estas qualidades que Elias tinha, Elias era um homem igual você e igual a mim. Elias era um ser humano como qualquer uma das irmãs aqui presentes. E a Bíblia nos ensina, irmãos, que Elias, mesmo sendo um grande homem de Deus, ele entrou numa fase de extrema dificuldade. Vocês querem ver? Capítulo 19, apenas algumas páginas para frente, capítulo 19 de 1 Reis, verso número 4. Olha o que diz a palavra de Deus. Capítulo 19, verso número 4. E ele, Elias, se foi ao deserto caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um pé de zimbro, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida,
pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Vocês estão entendendo, irmãos? Este aqui é o mesmo Elias. O que aconteceu depois de todos esses milagres que eu acabei de falar a vocês? Aconteceu, meus irmãos, que Jezabel mandou a Elias uma mensagem, um recado. Eu não sei você, mas eu já recebi uns recados mais ou menos como este. Alguns. Tá, meus irmãos? Jezabel mandou um recado a Elias dizendo assim: Elias, eu quero te dizer e te afirmar que amanhã, a estas horas, eu e todos nós vamos ver a sua cabeça ser cortada, pelo mal que você fez aos profetas de Baal, pela humilhação que os profetas de Baal passaram. Você não deveria ter feito isto, Elias. Amanhã mesmo eu vou mandar cortar a sua cabeça. Irmãos, alguém de vocês já recebeu uma notícia com a ameaça de morte assim? Hein? Não é nada engraçado isso, irmãos. Elias, quando recebeu esta notícia, diz o texto sagrado, que mesmo tendo vivenciado todos os milagres que Deus havia operado através da vida dele, Elias teve medo de morrer. O medo, meus irmãos, é inerente a todo ser humano. Você, por certo, tem medo. Quantos de vocês aqui tem medo? Você tem medo? Eu tenho medo. E o medo, alguns dizem assim, mas medo? Por que ter medo? O medo não é mal, irmãos. O medo, ele nos dá a noção, ele nos dá a ideia dos nossos limites. Quando nós temos medo, nós procuramos ser mais prudentes. Nós procuramos nos cuidar. E Elias teve medo de morrer. E sabe o que Elias fez? Irmãos, imaginem um homem, depois de enfrentar 850 profetas, e toda uma multidão desafiando a fé de Elias. Este homem, ele enfrentou e triunfou. Mas, meus queridos irmãos, quando ele recebeu este recado, ele teve medo e ele fugiu. Ele fugiu e ele foi esconder-se dentro de uma caverna. E ali naquela caverna, Elias orava e clamava por socorro de Deus. Ali naquela caverna, Elias estava aflito e angustiado. Ali naquela caverna, Elias esperava um milagre de Deus. Elias esperava uma intervenção de Deus. E a Bíblia diz que a certa hora começou uma trovoada, um barulho de trovões, e Elias pensou assim: é Deus que está mandando anjos para me livrar. Mas não, irmãos, Deus não estava no trovão, Deus não estava na tempestade. Aí, queridos, Elias, ele começou a perceber uma brisa gostosa, um silêncio,
E quando Elias sentiu aquela brisa, aquele silêncio, ele sentiu paz. Preste bem atenção. Aonde a presença de Deus está, necessariamente ali precisa haver paz. Se há brigas, a presença de Deus não está ali. Se há traições, a presença de Deus não está ali. Se há disputas, a presença de Deus não está ali. Mas se existe paz, a presença de Deus está ali, porque o nosso Deus, Ele é o Deus da paz. Amém, igreja? Precisa haver paz na sua casa. É necessário haver paz na sua família. É necessário haver paz no ambiente onde você trabalha. É necessário haver paz na sua alma. É necessário que você tenha a segurança que o Deus que você serve, que nós servimos, é um Deus de paz e é um Deus que opera quando nós confiamos totalmente nele. Alguém pode dizer amém? Digam graças a Deus. Elias, queridos irmãos, agora estava aflito. Elias entrou em um estresse emocional. E eu quero falar para vocês sobre isso agora. O que é o estresse? O estresse, meus irmãos, acontece quando a pessoa, ela se cobra demais. Ela exige de si próprio acima das suas condições. O estresse existe quando nós colocamos na nossa mente algo que é uma expectativa muito alta acerca de nós mesmos, e isto, querido, às vezes nós não alcançamos. Então isto resulta em uma frustração, em uma insatisfação. Isto, meus queridos, resulta em um cansaço mental. Elias estava exatamente assim. Ele havia alcançado grandes vitórias, ele vivia numa adrenalina muito alta. É o nosso caso hoje, não é, irmãos? É isto. Muitas vezes eu chego em casa, a minha esposa diz assim: vamos comer alguma coisa, e aqui daqui a pouco nós vamos dormir, etc. E eu digo para ela: calma, pode comer, pode dormir, porque eu preciso me sentar aqui na sala, eu preciso relaxar, eu preciso esperar a adrenalina baixar, para mim poder fazer alguma coisa. Quantos de nós, meus irmãos, nos nossos dias, não vivemos num estresse emocional desta forma? Porque nós prospectamos algo muito alto, e nós desejamos aquilo, nós queremos. Quem de nós, meus irmãos, não queremos melhorar o nosso padrão de vida? Não há nada de errado aqui. Mas, queridos irmãos, às vezes nós traçamos, ou nós almejamos, ou sonhamos alguma coisa extremamente alto e não acontece como nós esperamos. Elias, ele provavelmente tenha imaginado, irmãos, que depois de todas aquelas vitórias, ele ver fogo cair dos céus e queimar aquele altar, ele ver, queridos, os mortos ressuscitarem, ele ver, meus queridos, o azeite da viúva multiplicar, a farinha multiplicar, ele ver, meus queridos irmãos, o filho da mulher sunamita ressuscitar. Ele não esperava que ele ia entrar numa fase de crise. Crise, meus queridos irmãos, é algo que todo ser humano experimenta na sua vida. Isto, meus amados, vai depender de como nós lidamos com a crise. Há algumas pessoas que ignoram a crise e fazem de conta que nada está acontecendo.
Há outras pessoas que no momento da crise ela se desespera. Há outras pessoas que fazem como Elias, abandona tudo e foge. E eu quero dizer para você que a sua vitória, ela vem de Deus. Quem é que concorda comigo, diga amém. Então diga: a minha vitória, ela vem de Deus. Então faça, olhem para mim, queridos, receba no seu espírito essa palavra. Faça como fez o rei Davi. Esperei com paciência no Senhor. E ele, Deus, ele inclinou-se para mim. Espera em Deus. Espera em Deus. Meu amado, ouça o que o Espírito Santo fala ao seu espírito. Espera em Deus. Espera em Deus. Por quê? Primeiro, Deus nunca perdeu o controle da situação. Segundo, Ele é o seu Deus, Ele é o nosso Pai. E como Deus e como Pai, Ele quer o seu bem. Esperei com paciência no Senhor, e Ele inclinou-se para mim, e Ele ouviu o meu clamor, disse o salmista. O salmista Davi ainda diz assim, Deus colocou nos meus lábios um novo cântico, um cântico de vitória. Aleluia, aleluia. O Salmo número 126 diz assim, que Deus deu a vitória aos filhos de Israel, trazendo eles de volta para a sua pátria. E eles olhavam um para o outro e eles riam, como, desculpe a expressão, como bobos, eles riam, porque eles viram que aquele era o livramento de Deus para a vida deles. Meus irmãos, como é bom nós vermos o livramento de Deus, quando nós percebemos que nós estamos perdendo o controle de uma situação. Como é bom nós vermos o livramento de Deus, quando o nosso inimigo se levanta contra nós e as nossas forças se acabam. Nós temos desejo de correr para a caverna, como correu Elias. Mas queridos, mesmo que Elias tenha ido para a caverna, Deus foi lá para encontrar Elias e trazer Elias de volta para a ansiedade. Não é verdade? E a ansiedade, desde criança, nós precisamos aprender a lidar com ela. Existem coisas, meus amados irmãos, que nós não podemos falar para as crianças. Alguém de vocês comprou um presente de Natal para as crianças no começo de dezembro e falou para ela: já comprei o seu presente de Natal, mas não vou falar o que é. Você não teve sossego até a hora que você entregou esse presente. Sim ou não? Nós temos uns rapazes lá em casa, um se chama Vitor Hugo, o outro se chama Israel Júnior. Ah, meus irmãos, mas que trabalho. Para as mães manterem eles, sem eles, abrir os presentes que estavam, eles sabiam que era deles, mas a ansiedade não permitia que eles esperassem. Queridos, quantas vezes eu já tomei uma decisão levado pela ansiedade e eu errei. Alguém de vocês aqui já tomou uma decisão que você tinha certeza que aquela era a melhor decisão e depois você viu que deu tudo errado? Quantos homens, maridos nós temos aqui, hein? Homens, maridos, homens casados. Ô maridos, como é que vocês fazem, hein? Você chega todo animado para ela, diga assim: querida, mas olha, Tiago, mas olha, querida, Liliane, mas olha, achei um negócio fantástico. E ela diz para você: não vai dar certo. Ô Senhor, né? E aí
nós, os homens ansiosos, teimamos e fazemos e dá tudo errado. Já aconteceu isso com você? A ansiedade é uma inimiga terrível. E se nós não soubermos lidar com a ansiedade, irmãos, nós vamos ter muitas frustrações na nossa vida. Veja bem, a ansiedade é uma preocupação intensa, é uma preocupação persistente. A ansiedade, ela gera medo em nós de situações cotidianas. A ansiedade, meus irmãos, é um sentimento de cansaço constantemente. A ansiedade tira o nosso sono. A ansiedade tira o nosso sono. Quantos de vocês já passou algumas noites sem dormir por causa da ansiedade de uma espera? Irmãos, não é fácil isso. Ô mãe, quando você estava no 8º mês e você via o bebezinho mexer no seu ventre, daqui um pouco ele passava 6 horas, às vezes um dia inteiro sem se mexer. Aquilo gerava uma ansiedade dentro de você, né, mãe? Você ficava pensando, meu Deus, está tudo bem com meu bebê? Como ele está? Como ele está? Ô pai, ô paizão, e você que deixou a sua filha de 17 anos sair com o namorado e falou para ela assim, ó, 10 horas da noite aqui em casa, já deu 11 horas, deu meia-noite, 1h da manhã, a sua filha não chegou, ela não ligou, você ligou 300 vezes no celular dela e o celular dela está desligado. Você fica feliz da vida, né, papai? Você deita na cama e dorme tranquilo, né, papai? Qual pai ou qual a mãe faz isso? Não consegue dormir. A ansiedade, meus amados irmãos, ela consome a gente. E às vezes, querido, a ansiedade faz gerar em nós uns pensamentos negativos. A gente fica esperando uma notícia ruim. A filha não chegou ainda. Você fica esperando o telefone tocar e naquela sensação que você vai ouvir uma notícia drástica. E daqui a pouco a sua filha chega assoviando, toda feliz. E você, filha, a mãe não dormiu ainda. Ah, mãe, faz favor, mãe, está tudo bem. Que tal, mãe? A ansiedade, meus queridos, às vezes quebra a comunhão da família, a unidade da família. Quando o profeta Elias estava dentro da caverna, meus amados irmãos, esperando uma resposta de Deus, ele achou que a resposta de Deus viria naquela trovoada que ele ouviu, e ele saiu para ver a trovoada, e a resposta de Deus não estava ali. Quem sabe, meu amado irmão, você está passando por uma tempestade na sua casa. Quem sabe, meu amado irmão, você está passando por uma tempestade na sua família. Quem sabe você está passando por uma tempestade no seu trabalho. Quem sabe você está passando por uma tempestade na sua vida espiritual. Calma, contenha-se, porque Deus não perdeu o controle. Ele é Deus que tem poder sobre a tempestade. Aleluia, aleluia. Queridos irmãos, pelo que nós lemos aqui, o profeta Elias não foi tomado apenas de um estresse, não foi tomado apenas de um momento de ansiedade, mas ele entrou em uma depressão. E a depressão, meus queridos, ela é uma doença crônica, uma doença psiquiátrica, que
que age no nosso cérebro, e ela precisa da ajuda de Deus, mas também precisa da ajuda do profissional médico psiquiatra. Eu sei, irmãos, e respeito a opinião das pessoas. Há muitas pessoas que dizem assim: não, eu não vou ao médico psiquiatra de maneira nenhuma. Desculpa, irmãos, eu não vejo nenhum problema. Não precisei ainda, mas não terei nenhum problema se algum dia eu estiver num esgotamento mental, em um esgotamento nervoso, em um esgotamento físico, e que eu precise de uma ajuda de um médico psiquiatra. Não vejo nenhum problema. Sabe por quê? Porque Deus nos deu conhecimento científico para o nosso bem, meus irmãos. A Bíblia diz que Elias estava nesta situação. Ele pediu para morrer. Olhe para mim. Algum dia você já orou a Deus dizendo: Deus, tira a minha vida, eu quero morrer? Desculpa, irmãos, nós não temos o direito de fazer esta oração. Quem decide sobre a minha vida e quem decide sobre a sua vida é o Senhor nosso Deus. Ele nos deu a vida, e Ele tem o poder da vida, e só Ele tem o direito de tirar o nosso fôlego de vida no momento que Ele quiser. Nada foge do controle dele. Elias disse: Senhor, eu estou só. Veja veja, irmãos, o que o estresse faz. Vejam o que a ansiedade faz. Vejam o que a depressão faz. Ela te coloca como vítima. Você entra num sentimento de autocomiseração. Você se acha a pior pessoa do mundo. Você acha que ninguém te ama. Você acha que Deus o abandonou. Você quer morrer. Elias queria morrer. E aí Deus fala com Elias. Escutem isso. Deus fala: Elias, 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 levanta, olhe do seu lado, tem pão para você comer. Coma e beba, porque o teu caminho ainda é longo, Elias. E Deus disse: Elias, você está enganado, você não foi abandonado, você não é o último profeta que não se dobrou a Baal. Existe ainda 7.000 profetas, 7.000 fiéis, você não é o único. Meus irmãos, essa tendência de nós nos sentirmos vítima, esta tendência de nós nos sentirmos abandonados, esta também é uma demonstração da nossa ansiedade e da depressão. E a depressão, queridos, precisa de tratamento, precisa de ajuda. Hoje, queridos, nós ouvimos a ciência dizer que a doença moderna, a doença do século 21, será o estresse, a ansiedade e a depressão. Pastor, então o que eu preciso fazer? Primeiro, você precisa estar em Deus. Se a sua vida estiver em Deus, Deus vai sustentar você na hora da adversidade. Amém, queridos? Você precisa andar com Deus. Segundo, você precisa nutrir a sua mente. Você precisa nutrir a sua alma. Você precisa nutrir o seu espírito com a palavra de Deus. Você precisa ler a Bíblia diariamente. E você precisa relacionar-se com Deus, orar a Deus, buscar a Deus, aqui na igreja, sim, no templo, mas também na sua casa. Depois você precisa ter uma família que você ama. Você tem que ter uma pessoa para você amar. Você que é solteiro, solteira,
Deus quer que você tenha uma pessoa para você amar. Você, papai, mamãe, Deus deu esse filho para você amar. Ser mãe e ser pai é renúncia todos os dias, irmãos. Quando você casa-se, você sonha em ter filhos. Quando a esposa é engravida, você não vê a hora que o filho nasce. Quando o filho nasceu, acabou totalmente a sua privacidade, a sua tranquilidade. Quando o filho nasceu, você deixa de viver a sua vida para viver a vida dos teus filhos. O seu filho começa a crescer, você se dedica a ele. Seu filho se casa e você diz assim: graças a Deus, meu filho se casou, agora acabou a preocupação. É bem assim, né, Sidney? Minhas filhas se casaram, agora acabou a preocupação. Aí é que começa a preocupação. Mas você precisa de uma família. Você precisa de pessoas. Você não pode dizer: eu não preciso de ninguém. Você precisa compartilhar a sua vida, compartilhar as suas emoções. Agora eu quero te aconselhar, irmãos, ande com pessoas saudáveis. Irmãos, não tenha inveja de ninguém. Queridos, se você vê uma pessoa ir bem na vida, abençoe aquela pessoa. Não tenha inveja de ninguém. Deus tem para você aquilo que Ele preparou, e Deus quer que você conquiste os teus sonhos. Agora olhe para mim, queridos, não tente denegrir as pessoas, não tente derrubar as pessoas, porque, irmãos, a lei da semeadura, ela é implacável, implacável. Não tente denegrir as pessoas, abençoe as pessoas, sinta alegria com a conquista das pessoas. Se você vê alguém conquistando, alegre-se com ele. E se você ver alguém sofrendo, a Bíblia diz assim: orai com os que sofrem, chorai com os que choram, alegrai-vos com os que se alegram. Mas, queridos irmãos, sobretudo, nós precisamos saber que há um Deus que cuida de nós. Aleluia! Precisamos saber que há um Deus que cuida de nós. E eu quero orar hoje à noite, pedindo que Deus, pela graça dEle, sustente a sua vida, sustente a minha vida, para que nós possamos viver o melhor de Deus para as nossas vidas. É isso que você deseja? É isso que você deseja? Talvez o ano 2021 foi para você um ano de apreensão. Talvez foi um ano onde você não conseguiu avançar. Talvez foi um ano, meus amados irmãos, extremamente difícil. Sim. Alguém falou para mim esses dias: olha, hoje nós precisamos escrever a história da humanidade assim: antes de Cristo e depois de Cristo. Nós estamos vivendo no calendário cristão o ano 2021 depois de Cristo. Sim ou não, irmãos? Ok. Alguém disse para mim agora: nós precisamos escrever a história em 3 fases: antes de Cristo e depois de Cristo, antes da pandemia e depois da pandemia. A pandemia, ela gerou alguns estragos emocionais em nós. Algumas pessoas ficaram indiferentes, algumas pessoas ficaram extremamente sensíveis, algumas pessoas ficaram vulneráveis, as pessoas ficaram diferentes. Mas eu quero que você saiba que o nosso Deus, Ele não perdeu o controle da sua vida. Vamos ficar em pé nesta hora, vamos orar ao Senhor. Irmãos, falta uma semana para nós terminarmos o ano. Na verdade, não falta mais uma semana, falta apenas alguns dias. Mas eu quero colocar esse finalzinho de ano
da sua vida diante de Deus. Eu quero colocar esse finalzinho de ano da minha vida diante de Deus. Levante a sua cabeça. Levante a sua cabeça. Coragem. Lute. Você não pode se entregar. A resposta de Deus está vindo. Deus falou para Elias: Elias, saia da caverna. Isso significa que é nós quem temos que tomar a atitude de sair da caverna para encontrarmos-nos com o Senhor. Saia desta situação onde você está parado. Confia no Senhor, porque a palavra de Deus nos diz: confia no Senhor e Ele te dará o que deseja o seu coração.